Como fazer o processo de download num CLP no Machine Expert. Com o software aberto aqui, eu estou na versão 2.3, licença Standard, lembrando que isso é um software pago, tá? Estou aqui com 241CC 24T, tá? Que é o meu hardware aqui que está comigo. Fiz uma linha de código, simplesmente uma entrada digital ligando uma bobina. Aí o primeiro passo a gente tem que fazer a compilação. O programa não pode ter nenhum erro, tá? Então eu posso fazer a compilação ou através desse ícone aqui em cima, né? Ou clicando no atalho F11, ou vindo aqui em construir e gerar código, tá? Então vou dar um compilar aqui. Ele não deu nenhum erro, então está 100% certo. Então o próximo passo é a gente se conectar com o controlador. Então vamos clicar aqui em cima do My Controller, a gente dá 2 cliques, ele vai abrir essa janela, tá? E aqui tem que aparecer o nosso controlador. Caso ele não apareça, um processo que eu sempre faço é remover todos os controladores. Depois disso a gente vem aqui no botão de atualizar, tá? Caso ele não apareça aqui, eu sugiro fechar e abrir a ferramenta ou dar um check no driver instalado dentro do gerenciador de dispositivo, se deve estar tudo certo e algo do tipo, tá? Então, aqui você pode fazer o download por USB ou por cabo Ethernet. Então, por USB, pode ver que aqui eu estou conectado por USB, ele identifica aqui na frente, tá? Se fosse por cabo Ethernet, ele apareceria aqui o IP daí, tá? No controlador. E o processo aqui é basicamente o quê? Eu com o controlador aqui selecionado, eu dou 2 cliques em cima dele e o nome dele tem que ficar em negrito, tá? Por que eu preciso dar esses 2 cliques? Porque se eu tivesse conectado com o switch, por exemplo, e tivesse 10 CLPs, ele apareceria aqui na lista 10 CLPs. Então eu tenho que selecionar qual que é o hardware que eu quero fazer o download. Tá? Feito isso, a gente vai vir aqui na opção online, tá? E basicamente o download ele é feito através de 3 etapas. Então a primeira é o login, que o login ele basicamente ele transfere o programa, mas na transferência do programa ele só manda uma memória volátil. Então se tu desligar e ligar o controlador, tu vai perder o programa, tá? Ele não fica salvo lá dentro. Então o login é muito utilizado para quando está fazendo startup, né? Então dou login, testa a máquina, dou login, testa a máquina, dou login, testa a máquina. Quando eu tiver 100% certo que eu quero que o programa está ok, eu quero transferir o programa lá para dentro, para se eu desligar e ligar ele ficar salvo o programa, eu vou para o meu segundo passo, que é criar a aplicação de arranque. Tá? Quando eu clico nesse segundo passo, ele vai transferir o programa lá para dentro. Em caso eu desligue e ligue, ele vai executar o programa que está lá dentro salvo. Tá bom? Esses 2 passos são obrigatórios. Tem um terceiro passo, que é download do código-fonte, que ele é opcional, porém eu sempre indico fazer, que basicamente o que é? Quando eu dou o terceiro passo, que é o download do código-fonte, ele vai salvar um backup lá dentro do programa, me permitindo fazer o upload do projeto no futuro. Tá? Só fique atento que eles salvem um mapa de memória sempre diferente. Então, se eu fizer um download do código-fonte agora e depois mudar o meu software, fazer uma modificação no meu software, der login, criar a aplicação de arranque e não atualizar o código-fonte, o código-fonte estiver lá dentro, ele vai estar obsoleto, ele vai estar numa versão mais antiga, tá? Então, o que eu indico? Faz os 3 passos, que não vai ter nenhuma dor de cabeça. Então, dá login, depois cria a aplicação de arranque, faz o download do código-fonte, tá? Então, que não vai ter nenhum tipo de problema. Então, eu vou fazer aqui o processo aqui no meu hardware, tá? Eu vou dar o login aqui. Caso apareça uma mensagem de atualização de firmware, eu tenho um vídeo no canal mostrando como fazer a atualização de firmware, tá? Que basicamente tem, a partir desde 2000, se não me engano, desde 2024 foi obrigatória a questão de identificação de usuário, então ele pede usuário e senha, tá? Então vou dar OK. Essa parte de usuário e senha tem como desabilitar, vai ter um vídeo no canal também mostrando como desabilitar essa parte, caso vocês queiram desabilitar. Tá? E aqui basicamente eu vou dar o nome. Então eu vou dar aqui o nome de Vale e vou botar uma senha aqui, tá? Então botei uma senha aqui, tá? Vou dar um OK. Então basicamente ele atualizou essa senha. Agora ele vai pedir o nome do usuário e a senha nova para me conectar, tá? Vou dar um OK. Ele vai perguntar se tem certeza que eu me conectar com aquele hardware, eu vou dizer que sim. Tá? Ele disse que não tem nenhuma aplicação criada, ele está perguntando se eu quero criar uma aplicação, sim, tá? Então ele já está fazendo download aqui embaixo, a gente consegue acompanhar por essa barrinha, e feito, tá? Ele fez o download já da aplicação, tá? E ele está em stop o hardware. Deixa eu dar um... O meu hardware aqui está somente alimentado pelo USB, né? Eu não estou com 24 volts, então ele não vai entrar em run, mas basicamente para entrar em run seria nesse ícone aqui em cima, aqui, tá? Início, ou F5, tá bom? Aí ele entra em run aqui se ele não iniciar desde o início. Então eu fiz o primeiro passo, que foi o login, então vocês viram que fez o download e eu estou online. Porém, se eu desligar e ligar o controlador, ele vai estar zerado, tá? Então eu preciso fazer o segundo passo, que é criar a aplicação de arranque. Quando eu criei, simplesmente ele faz um download aqui super rápido e pronto, ele já criou a aplicação de arranque. Então, se eu agora desligar e ligar o controlador, ele vai inicializar com o programa que a gente está online aqui agora, tá? E por último, né, eu posso fazer o processo do código-fonte. Então, download da fonte.
tá? Então, vou dar um sim aqui e basicamente ele transfere, ó, ele está criando o backup agora lá dentro para me permitir fazer o upload no futuro. Tá bom? E é esse o processo. Então, repetindo, são 3 passos, né? Login, criar a aplicação de arranque e download do código-fonte, tá bom? Esse é o processo para fazer o download 100% num controlador do Machine Expert.